Bom, e o nosso programa de hoje vai falar sobre um assunto, não é, que é muito bacana, muito importante de ser abordado, e é especialmente para você, mamãe, que está aí em casa passando por alguns desafios agora nessa pandemia, né, com seu nenenzinho. Vamos falar hoje sobre os desafios da maternidade na pandemia e vamos focar aí um pouco na parte da gestação, do pós-parto e do retorno ao trabalho. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a psicóloga Luana Nogueira, que já está aqui conectada com a gente, né? Vamos bater esse papo sobre maternidade hoje. Se você quer mandar aí a sua pergunta, o nosso número é o 99112-3395. 99112-3395. Manda sua perguntinha aqui pra gente, que nós vamos te responder ao vivo. Ok, deixa eu só ver se eu consigo o contato aqui com a Luana. Luana, você me ouve? Ouço, sim. Perfeito. Boa noite, Luana. De delay. O delay ele é normal, né? A gente tem esse pequeno delay, mas eu também estou conseguindo te ouvir direitinho. E muito obrigada, né, por aceitar aí o nosso convite e estar aqui hoje participando do programa com a gente. Boa noite a todos aí que estão ligadinhos na 95 Mais FM. Eu que agradeço a oportunidade, né, Amanda? Ricardo aí, que eu não tive o contato ainda, mas eu agradeço a vocês a oportunidade e a confiança também. Nós aqui agradecemos, né, mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre maternidade, né? Você que tem aí conhecimento de caso, não é verdade? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre o processo da gestação na pandemia, né? Vamos falar também sobre o período do pós-parto e também sobre o retorno ao trabalho. Nós sabemos, né, Luana? Eu, pelo menos, ouço muitas pessoas falarem que por causa da pandemia, né, pelo medo de estarem se expondo, de terem que ir aos hospitais, acabaram adiando aí o sonho da maternidade, né? Muitas mulheres adiaram aí o sonho de ser mamães pelo próprio medo mesmo da pandemia. Você já chegou a ouvir algum relato sobre isso? Realmente, Amanda, neste momento, né, mulheres que às vezes já estavam se programando a ser mãe, né, com a maternidade tão sonhada há anos, e tiveram essa oportunidade em meio à pandemia, né, e outro grupo também com este momento estão preferindo deixar um pouco para depois, né, por causa desse medo mesmo, esse receio aí do que pode acontecer com esses bebês, com essas mães, nesse período agora da pandemia, né. E é normal que se exista esse medo, até mesmo pelo momento delicado que nós estamos vivendo, né? Sim. Mas enquanto profissional da psicologia, não é? O que você tem a dizer com relação a esse medo? Então, Amanda, esse medo, né, o medo de tudo, realmente, o medo ele faz parte da nossa existência, né? A gente tem um certo receio, porque, na verdade, a gente quer um resultado, a gente quer ter a confiança de que não vai dar nada errado. Então, quando a gente tem aquela percepção, nossa, isso aqui pode acontecer diversos fatores. Então, a pessoa, ela tem a tendência a ter Acho que um momento de transformação para essa mulher. Tá me ouvindo? Ok, Luana, nós perdemos o contato com você rapidinho, mas agora já estou te ouvindo. Então, a maternidade, ela já é um momento bem delicado para essa mulher. E na pandemia, então, nós sabemos que é algo muito inesperado, né? Ninguém sabe explicar o que pode vir a acontecer com este bebê, com esta mãe, e isso gera esse impacto maior mesmo do medo, tá? Só que é importante a gente ressaltar, gente, da questão daquele medo comum, né? E aquele medo exagerado. Por isso que a gente sempre prioriza ali a questão do acompanhamento de um profissional especializado nesse momento. Perfeito, Luana. Deixa eu te perguntar agora, não é? Quais são os conflitos internos e psicológicos que são enfrentados pela gestante agora nesse início da pandemia? Como vai lidar de uma forma? Cada uma tem uma realidade diferente, né? E essa questão, então, até mesmo do isolamento social,
ela atingiu não só o grupo, né, esse grupo agora de mães, de mulheres, mas também toda a população. E a gente percebe também que para essa gestante, né, para essa puérpera aí, talvez seja uma questão um pouco mais forte, devido a ela já estar fragilizada, né? Ela não terá as mesmas vivências, ela não vai poder compartilhar esse período da gravidez com os amigos, aquela vivência do chá de fraldas, preparar um enxoval. Então, nós tivemos que dar um novo significado a este momento, né? Para poder que isso seja mais leve para essa mulher, né? Devido a várias questões, sonhos, às vezes serem frustrados, tá? Então, e a gente também tem um outro grupo aí de muitas gestantes que tiveram que trabalhar na pandemia, né? Elas tiveram que lidar com este medo bem de perto ali da Covid-19 e, consequentemente, também elas ficam preocupadas de passar para esse bebê. Então, já é uma preocupação maior. Então, assim, uma orientação que a gente dá, né, do ponto de vista da psicologia, o que é importante priorizar para essa mulher que já programa em ser mãe ou que já está gestando. Esse ponto importante é natal psicológico, né? Que serão tratadas questões aí voltadas para esse psicológico dessa mulher. Para quê? Para que ela tenha mais clareza, para que ela possa olhar para dentro de si, estabelecer as suas prioridades dentro do seu contexto vivencial. Porque a gente sabe também aí que na maternidade, né, acontecem muitas comparações, né? Às vezes, assim, as próprias mães acabam sendo um pouco injustas umas com as outras nesse quesito da comparação, porque cada uma tem uma realidade vivencial. Então, a gente se o pré-natal psicológico ou acompanhamento profissional mesmo, psicológico, né, para que venha fortalecer essa mulher para tratar os assuntos que perturbam, né, que venham a perturbar a mente dela, né? Ok, Luana. Vou pedir licença para você aqui alguns minutinhos para chamar o intervalo comercial e no próximo bloco a gente volta para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom? Ok. Bom, e hoje nós estamos falando sobre maternidade na pandemia, né? Os desafios da maternidade na pandemia, principalmente para aquelas mamães que tiveram bebês recentemente, né? E estão aí enfrentando vários desafios nesse período tão delicado que nós estamos vivendo. A Luana Nogueira está conversando com a gente hoje sobre esse assunto. Ela é psicóloga. Luana, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo, né? Você consegue me ouvir? Estou ouvindo. Perfeito. Vamos, eu queria que você me respondesse agora, Luana, de que forma uma rede de apoio pode ajudar nesse período difícil de pandemia que nós estamos vivendo? Então, Amanda, trazendo também um pouco da minha vivência, né, que eu fui mãe agora nessa pandemia também. O que acontece? Essa mãe, muitas vezes, ela não terá tanto contato com as pessoas, né, que possam dar um suporte para ela. Então, a sugestão que eu dou é buscar fortalecer uma rede de apoio que ela já tem em casa. Os integrantes que moram ali, o parceiro, a parceira, os familiares que vão ajudá-la a manter os cuidados e segurança para essa mãe e para esse bebê, né, para que eles se sintam acolhidos, seguros. Então, é importante falar o quê? Que esse diálogo exista, né? Que essa rede esteja ali, principalmente para a mãe, deixando que ela exerça o seu papel de mãe, né? Porque, assim, às vezes são tantas sugestões de terceiros e acaba evitando ações precipitadas que vão deixar essa mãe mal, né? Porque todos querem cuidar do bebê e acabam desmerecendo o que a mãe sabe fazer ou não naquele momento, principalmente se ela for uma mãe de primeira viagem, né? Então, assim, evitem desqualificar a mãe, fazer por ela, deixa que essa mãe tenha voz, deixa dizer o que ela precisa. E você também, mamãe, gestante, puérpera, você precisa de falar o que você precisa, né? Porque, assim, quando não for possível também, gente, essa rede de apoio em casa, que sejam fortalecidos vínculos, né, com pessoas de sua confiança, pessoas que você realmente
quer que tenham acesso à sua vida. Então você pode estar fazendo ligações, videochamadas, né? Mas também é importante que essa mãe, que essa mulher sinalize que ela está se sentindo confortável para conversar determinado tipo de assunto. Por quê? A gente tem que respeitar esse momento devido a várias transformações hormonais, né, que essa mulher está passando, e evitar, gente, assuntos que não são pertinentes ao momento. E, infelizmente, muitas pessoas, às vezes, por até um descuido, falam coisas impertinentes para essas mamães, deixando elas ainda mais ansiosas, entristecidas, tá? Então, é preciso fortalecer essa rede de apoio, e quando existir essa rede de apoio, que essas pessoas sejam conscientes em suas ações e em suas falas. Agora, Luana, a depressão pós-parto, ela tem se tornado bem comum, né? E nesse período de pandemia, né, especificamente, você tem notado um aumento nesse número de pessoas, de mamães que relatam a depressão pós-parto? Como é que está aí essa situação? Então, Amanda, com os dados que a gente teve aí, né, segundo as pesquisas de 2020, a depressão pós-parto, ela vai atingir cerca de 12 a 20% das mulheres, né? Então, é claro que no período da pandemia, isso se intensificou mais, né? Então, assim, o que pode ocorrer com mais frequência, no maior número de puérperas aí? É chamado baby blues, né? Que é considerado, que é caracterizado como uma tristeza nesse pós-parto. Essa tristeza, gente, ela vai acontecer mais vezes, né? De 50% a 80% das mulheres no pós-parto, elas vão sentir essa tristeza maior. Então, o que vai diferenciar, o que vai diferir essa depressão e esse baby blues? É a intensidade, que esses sinais e sintomas ficam instalados ali na mulher. Por quanto tempo que essa tristeza está? Né? Então, é importante que todos estejam atentos, que essa mulher perceba ela mesma, mas às vezes a gente sabe que é difícil, devido às várias mudanças. Então, assim, quem tiver à volta ali, os companheiros, os familiares, as pessoas que têm oportunidade, que conhecem essa mulher, estarem atentos, né? Porque a gente diz que essa tristeza, ela é um estado um pouco normal nesse momento. Porque o corpo dessa mulher está se reorganizando para retornar ao estado anterior da gestação. Então, essa tristeza, normalmente, ela pode durar até os 20, até os 30 primeiros dias do pós-parto aí. Mas passando disso, né, aliando a outras percepções e queixas, é importante avaliar a questão da depressão mesmo, tá? Outro ponto também é que às vezes essa mulher ela não vai saber falar. Por isso a importância de uma observação profissional, tanto médica quanto do próprio psicólogo que acompanha ali, né? Que é importante, às vezes, os integrantes da família estejam atentos ali, tá? Perfeito. Agora, esse período aí, né, do pós-parto, ele normalmente já, não é, em um período comum, ele já é muito complicado, muito difícil. Nesse período de pandemia, então, nem se fala, né? Então, realmente, quais seriam as formas, né, de ajudar as mamães a passar por esse momento? Realmente, esse ponto que você falou aí, na pandemia agora, né, as questões tanto de todas as pessoas, elas se intensificaram mais, porque a gente teve que se reorganizar para um novo viver, né, para um novo significado de vida, que é essa pandemia. E também a questão do puerpério aí, né, nessa questão física do corpo da mulher, ele gera em média para se reorganizar de 4 a 6 meses, né, dependendo do parto, até 1 ano. E a questão psicológica também, ela pode ir até 2 anos para ela poder se reorganizar novamente. Então, as ajudas que podem ser feitas para essa mulher aí é tanto física quanto emocional, porque nesse pós-parto o corpo dela vai estar fragilizado, né? É certificar que ela está se alimentando bem, né? Perguntar para ela, precisa de ajuda para poder tomar um banho, os afazeres, quer que eu ajudo a segurar água, a trocar o bebê, né? Um momento para que ela possa estar tendo um descanso. Mas é importante, né? Como eu falei anteriormente, dar voz a esta mulher,
Deixe ela falar das angústias, das frustrações, o que ela sente nesse momento, sem julgamento, né? Porque as pessoas parecem que elas se esquecem, né? Algumas mães que já vivenciaram essa gestação, né? Elas esquecem e fazem julgamentos, falam coisas desnecessárias, que isso pode intensificar o problema ainda mais dessa gestante. É ser empático mesmo, né? É compreender a dor e a vivência daquele momento ali. Agora, Luana, é complicado para a mãe, não é, ter ali o seu bebezinho pequenininho que ela ainda está amamentando e ela saber que vai precisar se afastar dele um pouquinho para voltar para a vida normal, porque não é a propósito, afinal de contas a vida continua. Então essa mamãe, uma hora ela vai ter que voltar aí para sua rotina de trabalho. E deixar o bebê também já é uma coisa assim que mexe muito com elas, né? Porque as mães, quando elas têm bebês, normalmente ficam muito sensíveis. E tem a questão do medo, de quem vai ficar com a criança, desse distanciamento, né? Realmente. E aí é que a mãe ela pode se preparar psicologicamente para viver esse momento. Então, muitas mães, né, muitas mamães, elas sofrem quando tem que voltar ao trabalho, né, após essa licença maternidade aí. Então, muitas vezes surge um sentimento de culpa para deixar esse bebê, gera um sofrimento e até mesmo a depressão. Então, para a mãe que decide retornar, não se sinta culpada, aceita o seu processo, acolha as suas emoções, né? Esse sentimento de conflito do retorno, porque isso vai facilitar o processo tanto para você quanto para o bebê. E é importante também que essa mulher ela tenha clareza da sua real necessidade na vida, avaliar essa descoberta juntamente com o profissional, né? Já que a mente dela vai estar organizando essas questões aí. Então é preciso pontuar, né, para que ela volte a essa realidade, com quem que o filho vai ficar, né? Você vai ficar no hotelzinho, você vai ficar com a avó, você vai ficar com um parente, você vai ficar com um cuidador mesmo em si. É importante que isso seja bem definido, que isso fique bem alinhado, né? Para que essa mulher ela fique mais confiante, não gere tanta frustração, para que ela evite se culpar, para que ela possa acreditar no processo de escolha para a vida dela, porque nós sabemos o quê? Que algumas vão ter facilidade, eu vou voltar, eu tenho bem definido o que eu quero, e outras simplesmente elas vão voltar por necessidade, porque elas precisam, né? Nós sabemos que tem mães que, né, que preferem viver a maternidade em si, se abdicar, se viver aquele momento, e outras mães precisam de retomar as suas atividades, né, os propósitos de vida, mas a importância maior, Amanda, é o quê? Não se comparar, né? Hoje as redes sociais estão aí, né? Cheias de informações, com várias coisas boas, mas dentre essas também ocorrem muitas comparações, né? Ah, uma mãe consegue fazer isso, eu não consigo, e vice-versa. Então, é importante o quê? Se programe. Se é um desejo seu vivenciar esse momento de forma diferente, se programe para que você venha pensar com tranquilidade e sabedoria o que será melhor para você em determinado momento. Ótimo, Luana. Infelizmente nós tivemos uma perda de tempo no início do programa, então o nosso horário acabou ficando um pouquinho mais curtinho, né? Já são 19 horas e 53 minutos. Eu vou te fazer aqui uma última pergunta e em seguida já abro o espaço para as suas considerações finais, tá bom? Eu queria que você dissesse algumas dicas, falasse algumas dicas para essas mamães que estão em casa hoje, não é? Ou essas que já trabalham nesse período de pandemia, que você deixasse para elas algumas dicas, alguma mensagem aí de como enfrentar esse momento e sem um prejuízo psicológico tão grande, né? Porque eu sei que eu não posso nem falar sem um prejuízo psicológico, porque eu acho que todo mundo está tendo esse prejuízo nessa pandemia. Mas como amenizar esse prejuízo nessas mulheres? Então, Amanda, o importante é o quê? Ser gentil com você mesma, né? Busque o autoconhecimento, não se cobre excessivamente, se trate com gentileza, respeita o seu momento, respeita a sua história de vida, porque é aquilo que você pode viver naquele momento.
né? Busque comunicação mais interna ali com todos os integrantes da família, para que esse momento vivencial aí nesse isolamento, né, familiar mesmo, vocês possam estar mais unidos, né? Estão distantes às vezes de outros familiares, de amigos, né? Então é importante que vocês pontuem ali o que pode ser feito para essa família, para que vocês possam viver bem, né? Eu separei uns outros pontos aqui, mas assim, a mensagem que eu quero deixar é isso, gente. Procurem um profissional especializado, tá? Não espere, às vezes, sentir algum tipo de patologia, alguma situação. Priorize a saúde mental, né? A questão da psicologia, gente, é um autoconhecimento. À medida que eu mais me conheço, eu vou conseguir lidar melhor com os desafios da vida, com os meus próprios desafios, né? E assim ter uma vida melhor e com mais qualidade, tá? Perfeito, Luana. Vou agora deixar o espaço aberto para suas considerações finais. Se você quiser divulgar aí os seus canais digitais, né, redes sociais, telefone para contato de atendimento, né? Você provavelmente não está fazendo atendimento agora porque eu sei que você tem uma nenenzinha também, né? Mas fique à vontade, o espaço agora é seu. Eu quero agradecer a todos, né, gente, e falar que foi através do grupo no WhatsApp Psi e Sociedade do Rio Grande do Norte, né, que eu tive acesso hoje a vocês. Agradecer principalmente a Sabrina, desejar a ela os parabéns, que hoje é o aniversário dela também. Um forte abraço. Sabrina, obrigada aí pela confiança, pelo apoio, tá? E assim, eu estou atendendo, tenho clientes também aí de Rio Grande do Norte. Gente, o pessoal, o povo daí é muito acolhedor, muito amoroso. Eu só tenho que agradecer mesmo, tá? E a minha rede social, Instagram, é @Luana Psi Nogueira, tá? E eu quero agradecer mesmo, gente, a oportunidade, a todos vocês pela confiança, né? Que todos aí, não só as mamães, que todos aí priorizem a saúde mental, gente. Não deixem de avaliar esse momento aí, que a gente sabe que está ocorrendo grandes transformações, tá? Obrigada, Luana. Eu quero, desde já, estender também os meus agradecimentos à Sabrina. Ela está sempre contribuindo muito aqui com a gente. Sempre que eu preciso de algum profissional da psicologia, ela já tem aí uma pessoa para indicar. E eu não sabia que ela estava aniversariando hoje, né? Então, Sabrina, que Deus abençoe sua vida grandemente, né? Que você seja muito feliz e que dia após dia aí consiga conquistar tudo aquilo que seu coração deseja. Feliz aniversário aí de toda a equipe do programa Meu Doutor. Luana, mais uma vez obrigada, esperamos recebê-la aqui mais vezes, né? E que da próxima vez a gente consiga aí ter um pouquinho de tempo a mais para conversarmos mais sobre outros assuntos também. Verdade, Amanda, que eu que agradeço, tá, gente? Um abraço aí, muito obrigada, viu?